teria acesso aos textos originais, entre aspas, por causa de um alemão chamado Gutenberg, que na verdade copiou uma ideia de um chinês. Então vamos lá. Em primeiro lugar, por que não falar bem claro com que partes do corpo são fabricados os homens e os deuses? Hein? Vocês podem participar, tá? Com a cabeça? Com o rosto? Com o quê? Com o peito? Boa tentativa, querido. Com as mãos? Com a orelha? Com algum desses membros honestos? Alguém arrisca um palpite? Uau! Eu vou dizer um segredo para vocês. Só para vocês. A parte do corpo que serve para a propagação da espécie é tão louca que não é possível falar dela sem rir. Mas é dessa fonte sagrada que surge a vida de todos os seres humanos, e não dos números de Pitágoras. Ou seja, é de uma brincadeira ridícula, imaginem isso, tá? Que nascem os filósofos carrancudos e também os monges, os reis vestindo púrpura, os sacerdotes e o santo papa 3 vezes santo. Sem falar nessa multidão de divindades poéticas que não cabe nem no Olimpo. Mas eu não sou responsável somente pelo princípio da vida. Eu vou mostrar que o prazer da vida também provém de mim. Nenhum de vocês seria louco, quero dizer sábio, quero dizer louco. Não, quero dizer sábio. Quero dizer louco. Não, quero dizer sábio. Quero dizer louco. Nenhum de vocês seria louco o suficiente para me contradizer nesse assunto. Nem mesmo os estoicos ousam desdenhar do prazer. Se eles fazem pouco do prazer, é para afastar os outros e se aproveitar do prazer sozinhos. Por que eles não confessam logo? Cada instante da vida seria insuportável sem o tempero do prazer, da loucura. Sófocles que o diga: quanto menor a sabedoria, maior a felicidade. Examinemos o assunto mais a fundo. Existe idade mais encantadora que a infância? Amamos as crianças, beijamos as crianças, fazemos carinho nas crianças, até mesmo um inimigo socorre as crianças. E por quê? Porque desde o nascimento, a natureza envolve as crianças com a sedução da loucura, recompensando quem as cria e protege. A alegria diminui à medida que as pessoas estudam, crescem, se amoldam, se afastam de mim. Quando finalmente a velhice chega, pesando para todos, é a loucura aqui, meu bem, que mais uma vez vem em seu socorro. Eu levo meus velhinhos para beber na fonte dos esquecimentos. Suas preocupações vão se desaparecendo, vão desaparecendo. Olhem só, parece que voltaram a ser crianças. Reparem como deliram, como dizem absurdos. A criança que raciocina como um homem feito não é um monstro? Odeio criança com sabedoria precoce, odeio. Já repararam que os velhos são loucos pelas crianças e as crianças são loucas pelos velhos? Claro, são parecidos. Boca sem dentes, corpinho miúdo, adoram leite, o bababi bababá, a inconveniência, iguaizinhos. Quanto mais velhos, mais parecidos, até que terminam seus dias como crianças de verdade, olha só, sem desapreço pela vida e sem sentir a morte. Eu devolvo ao homem o melhor tempo de sua vida, sem destruir o homem. Essa é uma dos trechos em que a loucura analisa
a possibilidade que existe, de certa maneira, por exemplo, na hora de ler esse texto, eu tive, para fazer a adaptação, eu tive indo para os lugares onde Erasmo de Roterdã tinha ido. E uma das grandes coisas que acontece ao elogio da loucura é quando Holbein, o pintor, ele não era muito ilustrador, se é que existe essa diferença também, não acho que exista, mas, enfim, Holbein pega um dos textos, esse livro fez um grande sucesso quando foi lançado, e ele começa a desenhar nas páginas, nas partes em branco, como a Grácia diz, que são muito importantes, a respiração do livro, serve inclusive para que você desenhe coisas, que você anote coisas, né? Para que você rabisque. Eu adoro a palavra rabisco. O rabisco é a graficização, se é que existe essa palavra, se não existe, está fabricada agora. O rabisco é o pensamento gráfico, né? Eu gosto da palavra desenho. O Holbein, ele desenhou, rabiscou imagens nesses vazios da obra original de Erasmo de Roterdã, e Erasmo de Roterdã viu o livro, um exemplar desenhado pelo Holbein, e falou: essas são as ilustrações definitivas para o meu livro. Claro, ele era um doido também. Essa era a possibilidade também de um padre falar mal de tudo e questionar tudo, sendo ele um cético, já que como padre ele não poderia falar, mas como personagem, a loucura, ele poderia. Para que falar da loucura? A loucura é um personagem que começa a fazer uma análise do humano, né? Ela está fazendo um acordo, entre aspas, com a história, desde esse momento para trás, né? Toda a história é coercitiva, como diria o Leandro Conder, ele disse isso quando a gente foi conversar com ele. Uma amiga nossa, a Luciana Gaffré, ótima amiga e ótima pensadora, ela falou: mas Leandro, como é que você vê a Idade Média? Como é que você vê esses nobres e os reis e as cidades? E ele falou: quando eu penso na Idade Média, eu penso numa vaquinha, um cheiro de leite. E ele falou: não sei porque que sempre as pessoas pensam nos reis, nos monarcas, quando na verdade a Idade Média tem muito mais vazios assim de cidades, muito mais florestas, regiões ainda não dominadas pelo homem, porque o homem nessa época tinha muito medo da natureza, do que em reis, reinados. E ele falou dessa atmosfera do leite, já como um discípulo de Erasmo, né? E esse personagem, a loucura, que fala: eu estou cansada de ouvir o elogio de Diana, da sabedoria, da beleza de Apolo, eu vou falar de quem realmente une as sociedades, que sou eu, a loucura. E esse personagem não humano, como a Emília de Lobato, para mim, é assim, todos esses personagens que não são humanos e que terão uma trajetória para se fazer humanos, e a partir do deboche, da inveja do humano, eles vão se descobrir mais humanos que os próprios humanos, né? O personagem mais humano de Monteiro Lobato é o personagem não humano, é Emília, porque ela tem a inveja do humano. A mesma coisa acontece com a loucura. Ela debocha do humano, debocha, chega a alta escala, passa pelos filósofos, pela academia, pelos sábios, pela sociedade, pelos reis, pelos administradores, pelo clero. E ao final, depois de ver as guerras, ela sente uma pena, ela não quer mais, eu não quero mais falar sobre isso. Eu estou cansada dessa história, mas o livro ainda não está nem na metade. Quando ela se descobre, quando ela se faz humana, sendo o corpo dela feito de papel, feito de nada, feito de vazio. E do que a gente está falando? A gente está falando do nascimento de um personagem. Tanto o escritor como o ilustrador, e o ilustrador-escritor e o escritor-ilustrador, porque tem essas características híbridas, eles amam o personagem. Não existe diferença de desenhar um personagem ou de escrever um personagem. Eu fui num evento e as pessoas falaram assim: ah, mas você não é um desenhista, você é um ilustrador. Ilustrar é mais do que desenhar. Mas, na verdade, desenhar é uma palavra sensacional, né? Desenhar é projetar,
né? Como falou a Glória, tem uma diferença de dibujar para desenhar. O desenhar é projetar também, é pensar com o traço. Quando Niemeyer desenha pela milionésima vez a Catedral de Brasília ou o Museu de Arte de Niterói, e ele se insere, como André Sandoval, a Graça mostrou, dentro daquele espaço de pensamento, ele está fazendo uma coisa que é tão importante quanto a escrita da palavra. É uma escrita do pensamento abstrato, imagético, que ele coloca ali, é diferente do que ele tem na cabeça, e essa diferença entre o que ele tem na cabeça e o que está lá, essa loucura transposta, é insubstituível. É um tipo de pensamento, é aquilo que a gente faz quando a gente está falando no telefone e está desenhando, rabiscando. É muito importante esse desenho que não serve para nada, porque a arte também não serve para nada, né? Essa é a maior serventia, não servir para nada, não ter função. É ser uma abstração, é ser uma substância, não ser um objetivo, mas um subjetivo. Que lindo isso. E eu fico percebendo que, na verdade, em todos os momentos, o que me fez querer trabalhar com o livro e com a imagem para o livro é porque eu sou alimentado o tempo todo pelo personagem. E o personagem se forma, como eu disse, indistintamente pela palavra e pela imagem. Lá em casa, digamos assim, a loucura, ela perde, por exemplo, para a minha tia. A minha tia chegou para uma prima, é melhor não dizer o nome dela. Ela chegou para a minha prima, eu estava lá, mas eu fiquei em silêncio, porque normalmente eu participo, mas eu não consegui, porque ela falou assim, eu vou chamar ela de Elisete, tá? Não é o nome dela não, é quase esse. Ô Elisete, ela estava em Brasília, ela cuida de uma chácara, porque a irmã dela, que é uma das pessoas mais sábias que eu conhecia, tinha 2 filhas com um problema muito sério, tá? Uma das meninas viveu bastante tempo, depois faleceu, e ela acabou também aprisionada pela loucura, né? Então ela depende da irmã, que é Elisete, entre aspas. E ela falou assim, Elisete, você vai embora para o Rio de Janeiro? Sim. Mas por que você vai embora para o Rio de Janeiro? Eu vou embora para o Rio de Janeiro porque o meu marido está doente. Mas você vai deixar a sua irmã e a filha naquela fazenda daquele tamanho, naquela chácara? Você é louca? Mas, gente, o meu marido está doente. Mas todo mundo sabe que você e seu marido vivem uma vida só de aparência. Quem disse isso a você? Todo mundo sabe isso. Que vocês moram naquele apartamento em Laranjeiras, só porque agora seria difícil, depois de tanto tempo, né? Depois de todo mundo saber que vocês são casados, separar, vocês dormem até em quartos separados, em camas separadas. Quem disse isso a você? E eu em silêncio, né? Ela falou, isso não é verdade, a gente se ama, mora no mesmo apartamento, divide o mesmo quarto, sempre foi assim. Meu Deus do céu, o que eu vou dizer agora para todas as pessoas? Eu já falei para todo mundo que vocês vivem uma vida só de aparências. E a minha mãe que estava no outro quarto, eu falei para ela, olha só o que a minha tia está falando, ela acabou de falar isso. Ela falou, mas é verdade, elas vivem só uma vida de aparência. Elas moram nesse apartamento no Flamengo, porque elas não vão sair do apartamento no Flamengo para ir para 2 apartamentos agora, porque o pessoal ia falar muito. Então, na verdade, quando as pessoas contam histórias e quando elas criam os personagens, ou elas descobrem coisas que os personagens não aceitam mais, elas descobrem que naquela mentira, que se parece um pouco com essa difamação, com a fofoca, ali se forma uma verdade que é somente daquela pessoa que está criando. Não importa que o personagem ele se modifique, não importa que as pessoas achem que o personagem teria que seguir um outro caminho, ou que era preciso haver interatividade, ou que as pessoas precisassem votar em quem fica e em quem não fica. O personagem tem uma força. Faltam 5 minutos.
sobra o resto da vida inteiro para falarmos da loucura. Mas